dia, boa tarde, boa noite aos meus amigos e amigas síndicas e síndicos do Conexão Condominial. Sejam muito bem-vindos a esse novo encontro. Meu nome é Eduardo Rachid, advogado especialista em direito condominial, há cerca de 18 anos no mercado, e viemos hoje à noite nesse dia trazer para vocês uma novidade que está bombando aí no mercado condominial, um assunto que está de extrema relevância e um assunto tanto querido, reivindicado pela classe condominial, síndicos, síndicas e advogados, advogadas, que são as ferramentas que vêm fazendo falta para estar otimizando a questão das assembleias. E agora, no dia 8 de março de 2022, foi sancionada a Lei 14.309. A Lei 14.309, uma lei curta de 4 artigos, onde ele dispõe sobre as assembleias virtuais e as assembleias, o que a gente chama de sessão permanente. Então, a legislação veio regulamentar essas questões. É uma questão muito reivindicada pela classe condominial, para a gente otimizar, né? Não podemos temos o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, nós não poderíamos deixar também o direito condominial não avançar nessa questão também, a vida condominial não avançar nessa questão. Então, tá joia? A lei também 14.309, a gente não vai entrar aqui nas questões, vamos ser mais específico para as questões condominiais. Ela também trata das assembleias virtuais para as organizações da sociedade civil. Não vamos entrar no ramo das organizações da sociedade civil, focar na área condominial. O dispositivo ele vem alterar 2 artigos do Código Civil. Quais são? O artigo 1353 e foi criado o artigo 1354-A. O artigo 1353 ele fala da Assembleia Permanente. O que é a Assembleia Permanente? É aquela Assembleia onde o síndico ele precisa ele tem um quórum especial para deliberar uma matéria especial. O que é o quórum especial? Às vezes o síndico quer alterar a convenção, quer alterar o regimento interno, quer fazer uma obra útil ou uma obra voluptuária no condomínio, ele precisa dos quórums qualificados, quais sejam, às vezes 50% mais um dos totais condôminos, 2/3 dos condôminos, se for para alterar a convenção, e às vezes naquela assembleia ele não consegue atingir o número mínimo de condôminos para poder estar deliberando, votando as matérias do edital, da assembleia, da pauta do edital que foi convocada. Então, ele não conseguindo isso, o que ele vem a fazer, o que a legislação, o que a Lei 14.309 trouxe de importante para nós? O síndico ele vai, convoca a assembleia como se deve, conforme está prescrito na convenção e no regimento interno dele, respeitando-se os prazos de convocação, a forma como deve ser convocada, e aí na assembleia ele leva o tema que exige, sempre lembrando, a assembleia permanente, a sessão permanente, é somente para assuntos que exigem quórum especial. Assuntos que exigem maioria simples de assembleia não pode ser levado para a sessão permanente. Eles têm que ser deliberados ali na assembleia, no qual já está sendo realizada, convocada pelo síndico ou pela síndica. Então você não pode transformar um assunto simples em sessão permanente. Então, retomando, a sessão permanente é somente para assuntos que exigem quórum especial, que estejam previstos na lei ou na convenção do seu condomínio. Entretanto, para a gente poder estar fazendo a realização da assembleia, da sessão permanente, ele precisa atingir 2 requisitos legais, que estão no inciso 1 e no inciso 2 do artigo 1353 do Código Civil. E eles têm que ser aplicados de maneira cumulativa. Você não pode aplicar de maneira alternativa, somente o inciso 1, ou somente o inciso 2, ou somente o inciso 3. Você tem que aplicar eles de maneira cumulativa. Tá joia? O
que fala o inciso 1 do artigo 1353? Ele fala que, obrigatoriamente, tem que ser indicada a data e a hora da sessão da Assembleia, da sessão em seguimento. O que acontece? Você abriu a Assembleia, você deliberou sobre o assunto que exige quórum especial. Entretanto, não houve o número mínimo necessário para deliberar sobre aquele tema. O presidente da Assembleia ele vai ter a faculdade de colocar o assunto que exige o quórum qualificado numa sessão permanente. Ele poderá marcar uma outra data, no qual já tem que sair designado da Assembleia, uma data e horário, para estar determinando quando que vai ocorrer novamente a Assembleia para deliberar sobre aquele assunto. A lei estipula que você pode fazer quantas sessões, quantas assembleias você quiser para deliberar até que atinja o quórum específico para deliberar. Entretanto, a legislação fala que a primeira assembleia, após ser marcada, ela tem que acontecer em até 60 dias. Então, ou seja, você não pode, da data que houve a assembleia que ficou determinada a sessão permanente, deliberar com 61 dias, 62 em diante. Não pode, então tem que ser até 60 dias. E a legislação, ele dá um prazo, no parágrafo 3º do artigo 1353, ele dá um prazo que você pode resolver a questão que exige quórum especial em até 90 dias. Então, lembrando, você tem o prazo de até 90 dias para resolver a questão. Entretanto, da primeira assembleia para a segunda, você tem que realizar ela em até 60 dias. Então, qual o conselho, a orientação que a gente passa para os síndicos e para as síndicas? Não deixam chegar nos 60 dias. Por ser um tema sensível, procura fazer com 15, 30 dias, lógico, sempre respaldado no prazo da convocação que a convenção de vocês dão. Se é 5 dias, 8 dias, você tem que respeitar o prazo mínimo para a convocação de uma assembleia. Na própria assembleia que vai determinar, onde o presidente da assembleia vai determinar, que vai ser na forma de sessão permanente, ele já na própria assembleia tem que já sair convocada a data e o horário em que vai acontecer e o local. É sempre importante determinar o local, para que não ocorra nenhum tipo de nulidade no ato convocatório, no edital de convocação da Assembleia. Não esqueçam a importância de delimitar dia, hora e local. Tá joia? E vocês também têm que ir na própria ficar, por quê? Porque todos na Assembleia já vão sair convocados dali que em tal data vai acontecer a Assembleia. E aí, na próxima Assembleia, você vai lavrar a ata parcial, tem que ser lavrada uma ata daquela primeira Assembleia que aconteceu que não atingiu o quórum. E você lavrando a ata da Assembleia, você na segunda Assembleia vai fazer uma ata novamente, e eu oriento o quê? A vocês colocarem sempre, quando for iniciar, não é obrigatório, tá, gente? É só mais uma orientação para não acontecer qualquer tipo de nulidade processual, qualquer tipo de nulidade que possa ser impugnada judicialmente. O que sempre o presidente que for convocado para conduzir a segunda assembleia da sessão permanente, procurar ler a ata da primeira assembleia para recapitular o que foi debatido, o que foi deliberado, o que exigiu aquele quórum especial para estar deliberando. Então, a orientação que eu dou é o quê? Sempre você ler. O que acontece também? Os condôminos que estiveram presentes na primeira assembleia, eles não são obrigados a estar na segunda assembleia também. Eles podem ficar ausentes. Entretanto, caso eles queiram ir na assembleia, eles também têm a faculdade de poder mudar o voto deles, se eles aprovam ou não aprovam aquela questão que está sendo deliberada, se eles concordam ou não. Eles também têm a faculdade de estar alterando também o voto deles até aquela segunda sessão. Se precisar de uma terceira sessão, eles também têm atribuição para poder mudar. Tá ok? Tá joia? Lavrou-se a ata, seguiu-se para a reunião da Assembleia, no qual deverá constar todas as circunstâncias, todos os argumentos, até que sejam apresentados relativos à ordem do dia, que deverá ser remetido aos condôminos ausentes. Você vai ter o quê? Você vai ter que publicar a ata daquela assembleia. Quando a gente fala publicar,
ou é no aplicativo do condomínio, ou é imprimir e encaminhar para os condôminos, ou é pegar e encaminhar por e-mails, ou seja, terminou a assembleia, você automaticamente já faz a ata, lavra a ata e encaminha para todos os condôminos, para que os ausentes possam ficar cientes do que aconteceu ou não aconteceu, e que eles já saiam cientes também da data no qual foi convocada a segunda sessão. O que é importante dizer, não é porque você convocou, você lavrou a ata, convocou a segunda assembleia na ata, designando o dia, horário, local, não faz com que você não tenha necessidade também de publicar um novo edital, tá? Então, a orientação que a gente dá é a obrigatoriedade da publicação do segundo edital. Isso daí é de suma importância, não é porque já foi publicado, saiu na convocação já na própria assembleia, que o síndico ou a síndica vai estar isento de fazer um novo edital para aquela segunda assembleia. Com relação, o que é importante que fala no parágrafo 2º do artigo 1353, os votos consignados na primeira sessão ficarão registrados, sem que haja necessidade, conforme frisei, de comparecimento dos condôminos para a sua confirmação, os quais poderão, se estiverem presentes no encontro seguinte, requerer alteração do seu voto até o desfecho da deliberação pretendida. É um assunto que a gente já retomou. Retomando de novo com relação à sessão permanente, a sessão poderá ser prorrogada tantas vezes quantas necessárias, desde que as assembleias seja concluída no prazo total de até 90 dias. Os 90 dias começam a contar da abertura inicial, ou seja, da primeira assembleia. Então, você não começa a contar a partir do edital de convocação da primeira assembleia. Você começa a contar a partir da realização da primeira assembleia. Então, sobre o artigo 1353, inciso 1, 2, 3, 4, parágrafos 2º e 3º, de forma reduzida, retomando, a assembleia, a sessão permanente, você só vai poder utilizar para quórum qualificado, que esteja previsto ou não na convenção ou por lei. Tem que seguir requisitos de forma cumulativa, ou seja, indicar dia, hora e local em que vai acontecer a sessão seguinte, não podendo da primeira sessão para a segunda sessão ultrapassar-se 60 dias, e que sejam identificadas as deliberações pretendidas em razão do quórum especial não atingido. Tem que ficar expressamente convocados já na própria Assembleia todos os condôminos para a segunda Assembleia e também convocar por edital e na forma prevista na convenção todos os ausentes como todos os presentes também. Tem que seguir o rito todo conforme vocês têm o costume de fazer no condomínio de vocês. E lembrando, você tem até 90 dias para realizar para realizar a deliberação daquele quórum específico, poder deliberar sobre ele. Agora vamos partir, que é uma coisa que muito reivindicada, conforme eu disse no início, que é a inclusão do artigo 1354-A do Código Civil. O que traz o artigo 1354-A do Código Civil? Ele traz a permissão para que o condomínio ele possa realizar a assembleia dele de forma virtual. No momento da pandemia, nós tínhamos a Lei 14.010 de 2020, onde falava que você poderia fazer a sessão, houve a liberação das assembleias virtuais, entretanto, ficava permitido que as mesmas fossem realizadas até o final de outubro de 2020. E de lá para cá, como expirou-se o prazo, ficava aquele limbo temporal se poderia ou se não poderia realizar-se assembleias virtuais. O mercado não deixou, os condomínios não deixaram de fazer as assembleias virtuais, mesmo por esse limbo, mas por segurança jurídica, o Legislativo ratificou a permissão da utilização da assembleia virtual. O que é importante dizer sobre a assembleia virtual? Quando a gente vai falar virtual, ela não precisa necessariamente ocorrer de forma virtual, ela pode ocorrer de forma híbrida também. O que seria de forma híbrida? Ela acontecer ao mesmo tempo presencial e ao mesmo tempo virtual. Entretanto, o síndico, ao organizar a assembleia híbrida,
ele tem que oferecer todas as condições necessárias para que aquilo ocorra de forma simultânea. E com relação às pessoas que optem por assistir de modo virtual, tem que estabelecer uma ferramenta eletrônica apta para que os condôminos possam acompanhar, utilizar seu direito de voz, utilizar seu direito de deliberação, como se ele tivesse presente naquele ato. Então, criou-se a faculdade do síndico poder fazer a assembleia, como ele já tem costume, de maneira presencial, de maneira virtual ou de maneira híbrida. Importante que no artigo 1354, ele trouxe uma que eu gosto bastante, é uma faculdade. O que é a faculdade? O condomínio ele pode optar se ele quer ou não quer realizar, se ele permite que no condomínio deles realize a assembleia virtual. A assembleia virtual ele não vai poder ser utilizado o sistema caso a convenção venha vedar a utilização desse sistema. Coisas que, assim, particularmente, eu não aconselho. Eu gosto que se abra o leque, se abra as oportunidades para você trazer a massa condominial para interagir com você, síndico ou síndica, no seu condomínio, para que eles participem, que eles atuem, que eles não se sintam constrangidos de estar, às vezes, presencialmente, preferem estar virtualmente no seu lar, na sua privacidade, para poder ter o conforto do seu lar e poder participar de uma maneira estar mais inteirado da sua administração, da sua gestão. Então, a assembleia virtual ela só não vai poder ocorrer se na convenção do condomínio vem essa proibição. Isso daí está especificado no inciso 1 do artigo 1354-A do Código Civil. E como eu já havia dito, no inciso 2 do mesmo artigo, falam que deve ser preservados aos condôminos o direito de voz, debate de voto. A única, eu não vou dizer crítica, mas era uma coisa que poderia ser mais elaborada, mais especificada ou regulamentada, seriam a questão do direito de voz e de debate. Porque a gente pode, como a tecnologia ela tem um avanço muito grande, essa comunicação poderia ser via chat, ou poderia ser via voz somente, a voz no sentido literal, que nem nós estamos aqui conversando, debatendo. Então você tem que criar ferramentas para que você conserve o direito de voz e de debate. Eu só gostaria que às vezes pudesse um chat, algum outro tipo de comunicação onde o condômino pudesse expressar a sua vontade, a sua opinião, outras ferramentas que também viessem a coadunar. E o direito ao voto, que tem que ser também preservado. Quando nós vamos falar do direito ao voto, não precisa ser o voto, é uma faculdade do síndico, ele pode, na assembleia, ele deliberar se quer que o voto seja cada unidade salvo se não tiver alguma previsão na convenção, tá? Se não tiver previsão de como devem ser as deliberações, você pode fazer o voto nominal, chamar condômino por condômino, ou você pode fazer de forma eletrônica, desde que seja auditável, onde o condômino vai num formato de enquete, ele vai lá, clica na opinião, na vontade dele, ou ele pode fazer por voz ali no presente momento. Então, o que você tem que conferir é os direitos e a auditabilidade daqueles dados, daqueles votos. O que é importante também quando você vai optar, o síndico, a síndica vai optar pela assembleia virtual ou assembleia híbrida. O que você tem que ter muito em mente é que você tem que fazer um edital de uma maneira muito bem elaborada. Você tem que descrever no edital de convocação da assembleia, seja ela geral, seja ela ordinária, como que vai ser feito o acesso a essa ferramenta eletrônica, como que o síndico vai orientar os condôminos na acessibilidade, qual a ferramenta eletrônica que ele está utilizando, quais os links que ele tem que entrar, como que faz o cadastramento dele,
como que faz o registro dele, como que ele obtém autorização para entrar. É importante o condômino com relação à atividade administrativa do condomínio, ter o seu direito de voto resguardado, o seu direito de opinião resguardado, manter sempre atualizado o seu cadastro junto ao condomínio, atualização do cadastro com todas as informações de nome, número de documentos, e-mails, outras formas de contato. Então, sempre é importante essa atualização. Então, voltando um pouco, o síndico ele tem, ao confeccionar o edital, descrever todas as formas de como vai se fazer para ter acesso ao sistema virtual. Ele tem que descrever linha por linha, como se fosse um manual de instrução, como que se faz o acesso. Tá? O que eu aconselho que, por vivência em assembleias virtuais ou assembleias híbridas, nós escutamos sempre a reclamação de algum condômino se manifestando que o vizinho ou outro condômino não está conseguindo ter acesso, não está conseguindo linkar na assembleia virtual, alegando problemas técnicos no sistema da administradora ou do condomínio. O que acontece? O parágrafo 2º do artigo 1354-A do Código Civil, ele isentou os síndicos, as administradoras dessa responsabilidade de problemas decorrentes de equipamentos de informática ou da conexão de internet dos condôminos. Porque às vezes pode ter algum problema na própria internet do condômino, onde, por problemas técnicos de onde ele está, não está conseguindo acessar. Então, o elogio que eu tenho à lei, ao inserir esse parágrafo 2º, é com relação à isenção da responsabilidade de quem está organizando. Mas isso não isenta a administradora ou o síndico, a síndica, de ter um sistema eficaz, um sistema apto. Tá joia? E o que é importante quando você vai fazer as assembleias? Principalmente no formato eletrônico. Quando você consegue fazer de uma maneira rápida a auditabilidade dos votos, sempre estar informando o resultado das deliberações. Sempre está informando o resultado das deliberações. Essas são as partes importantes. O que eu aconselho a fazer os condomínios no sentido de avançarem com relação às assembleias eletrônicas ou às assembleias virtuais. Ela descrever no regimento interno, aí eu já convoco, sou suspeito para falar, eu convoco a necessidade do condomínio contra a contratação de um serviço jurídico, porque aí o advogado ele vai regulamentar no regimento interno do seu condomínio como que a massa condominial quer que se produza a assembleia virtual, quais serão os mecanismos utilizados, quais as medidas que vocês almejam, as ferramentas que sejam utilizadas para a realização daquela assembleia. Então é de suma importância o condomínio já se adequar a isso. E fugindo um pouco do assunto das assembleias virtuais, das sessões permanentes, eu sempre falo para os síndicos e síndicas, a sua convenção ou regimento interno nos últimos 5 anos, vocês ocorreram algumas alterações? Grande maioria, quando não é um empreendimento novo que está sendo entregue, eles falam, não, faz mais de 5 anos que nós não alteramos nada na nossa convenção no regimento interno. Então eu falo que automaticamente, na minha interpretação, a convenção e o regulamento interno de vocês já estão defasados, em virtude dos seguintes aspectos que vieram em virtude da tecnologia. A assembleia virtual, a sessão permanente que foi regulamentada agora, a Airbnb. Tivemos aí a promulgação de 2 legislações no que combate a violência para animais e a violência domésticas. O Airbnb é uma questão que eu aconselho o condomínio por uma questão de segurança da massa condominial regulamentar essa questão. Eu não aconselho a proibir, mas eu aconselho a você adotar mecanismos para que você possa aprimorar a segurança do seu condomínio,
pedir para o morador que utilize dessa ferramenta de Airbnb, para ele sempre estar com 48 horas, 72 horas de antecedência, cadastrando a pessoa que vai utilizar da modalidade, da locação, regulamentando se a pessoa que está alocando o quarto, o apartamento, vai poder utilizar a área comum ou não vai poder utilizar a área comum do condomínio. Está tratando dessas questões com a sua massa condominial para que possa vocês terem tranquilidade e ter a sensação de segurança de vocês aumentada. Tá joia? Numa sintética, de forma sintética, eu trago essas pequenas informações para vocês. Se porventura vocês tiverem alguma dúvida, entra no Instagram, Conexão Condominial, mande a sua pergunta, mande a sua indagação, tirem as suas dúvidas, que nós nos colocamos à disposição de vocês para dirimir todas as questões. Porque o mais importante dessas questões, da sessão permanente, da assembleia virtual, como da assembleia híbrida, é a gente tratar dessas questões, debater essas questões, enfrentar essas questões, não fugir da tecnologia, não ter medo da tecnologia, aliás, trazer o conforto, a praticidade e a agilidade da tecnologia para o seu condomínio. E é importante esse debate, esse amadurecimento, porque ainda não temos, devido pela lei ser de março de 2022, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, a data em que ela foi sancionada, não temos ainda jurisprudências, decisões judiciais a respeito da lei, se tem alguma impugnação ou não. Vamos ficar atentos também como que os cartórios estão registrando essas atas, como eles gostam, como eles preferem. Vamos ficar atentos às regulamentações dos cartórios, como que eles vão fazer todo o procedimento, o caminho, para que essa ferramenta possa ser implantada da maneira mais eficaz e segura para você, para o síndico e síndica, para os seus condôminos e para os prestadores de serviços, para todas as pessoas que acabam frequentando o seu edifício. Tá joia? Pessoal, foi um prazer enorme. Meu nome é Eduardo Rachid. Para quem quiser seguir no Instagram, entrar Rachid Advocacia, no Facebook também Rachid Advocacia, nossa página na internet rachidadvocacia.com.br, o Rachid com D mudo no final, da origem de família libanesa. Então fiquem à vontade, estamos aqui para servi-los, levar conhecimento e também aprender muito com vocês. O meu muito boa noite, o meu bom dia e o meu boa tarde para vocês e saúde a todos aí. O meu muito obrigado.